E aí, Daniel? Ô, mestre, como vai? Beleza? Foi o primeiro a entrar hoje, cara. Isso nunca aconteceu. Rapaz, eu sou uma pessoa atenta. Atenta, né? Piscou ali, eu falei, é comigo mesmo. Deixa eu É, não, entrar percebi, antes percebi. que. Eu tenho medo que você puxe alguma outra pessoa, entendeu? Então tem que aproveitar. Ah, você tem medo porque você sabe que, né? Puxando outra pessoa, de repente você não volta mais. Eu entendi. Não, não é isso. É porque você me deprecia. Você não me dá valor. Eu não te dou valor, Daniel. É isso. Pô, Daniel, a gente vai começar essa discussão aqui na frente de todo mundo de novo, Daniel. Porra. Ai, gente. Ah, Tagui, vamos lá? Vamos começar, meu filho? Peraí, só um minutinho. Deixa a pessoa entrar aí, Daniel. Pô, é educação, cara. O pessoal pegar o bate-papo desde o início aí. Ah, então tá bom. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Muita gente. Flávia, Lorenzo, Márcio, olha o pessoal chegando aí. Pati, Thalita, olha o pessoal chegando aí, Tanguy. Vamos Tá lá. vendo? Vamos lá, Pessoal, botar pra gravar aqui. deixa eu colocar aqui também. Beleza, quando quiser. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, o encontro semanal de nosso podcast. Encontro entre eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da semana, da economia, da política internacional. Semana, Tanguy, onde Joe Biden foi eleito pelo colégio eleitoral, e isso já era mais ou menos esperado, mas o mais surpreendente, Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden. Cumprimentou. Acabou então a eleição, é isso? Aparentemente sim, né? Pô, Aparentemente cara, agora valeu, né? pô, você sabe que eu achei interessante, cara, essa eleição estendida? Semanas e semanas falando de eleição, aí tem eleição. E a gente continuou passando semanas e semanas falando sobre isso. Me lembrou um pouco o Brexit, cara, que é um negócio que não acabava e tal. Achei legal, eu gostei da experiência. Você sabe que isso é um complô, né? O Petit Jornal está envolvido, eu não queria contar isso em aberto, Sim, porque é para a gente ter pauta, para a gente ter vai ter pauta. assunto, para poder conversar sobre isso. Então a É, cara, gente, porque a gente está facilitou a nossa envolvido. vida, né? É, Facilitou, facilitou, né? facilitou. Assim, vai falar de quê? Porra, eleição dos Estados Unidos. É Aí vai falar de isso. quê? Eleição dos Estados Unidos de novo. Captura a Facilita, é pauta. verdade. Captura a Captura a pauta. pauta, É já faz verdade. a pauta. Pô, pauta é uma coisa que dá trabalho, Tanguy. Dá Pensar trabalho. na Dá pauta, o que, trabalho. que a gente quer e tal. Tumultua a eleição americana que a pauta está garantida por semanas e semanas. É A isso. gente ganha algumas semanas, é verdade. Tem prejuízo para todo mundo lá? Tem. Tem Tem. tensão, tem enfraquecimento da democracia? Talvez. Pode ser que tenha. Mas facilita a nossa vida durante umas 5 semanas para conseguir pauta, porque isso é um ponto importante que você tocou, né, Daniel? Porra, fazer pauta é difícil pra caramba. Você tem que procurar a notícia, tem que ver o que, que vale a pena falar, o que, que rende, o que, que não rende. Agora, o Bolsonaro cumprimentou, foi por telegrama, foi por WhatsApp. Conta aí, Tanguy, o que, que aconteceu? Foi por uma live. Uma Por uma live live? daquelas que. É, teve semana que já teve gente tocando sanfona, teve semana de gente rezando e teve semana dele falando lá do Joe Biden e disse que ia instruir o Ernesto Araújo a fazer tudo que tinha que ser feito e dizendo que o povo americano é muito pragmático. Que o povo americano é pragmático e que não ia ter rancor, não ia ficar esse negócio de não gostei do que você demorou e tal, e que tudo ia se resolver e ia ficar tudo de boa. Então, Achei peraí. elegante. Então, peraí. Ele está admitindo que ele cometeu um erro, é isso? Porque ele Tá está admitindo. sugerindo. Ele está sugerindo que os americanos poderiam ficar rancorosos em relação ao que ele fez, né? Não, veja bem, é porque ele estava esperando a legitimidade do pleito. Aí, como o colégio eleitoral já se reuniu, ele falou assim: agora estou seguro. Ele foi na segurança. O pessoal diz, que o Bolsonaro, pô, ele mete os pés pelas mãos. Não, ele tá. É segurança, ele está lidando com o negócio passo a passo, enquanto não tem colégio eleitoral, não tem presidente, concorda comigo? Concordo. Agora, Tanguy, teve um boato aí essa semana que eu confesso que fiquei. Opa! Quem sabe? Falaram que talvez Michel Temer, Michel Temer, poderia assumir o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, substituindo Ernesto Araújo. Você tem informações sobre a volta dele, Michel Temer? Pô, eu tava esperando que você ia me dizer que era para volta à presidência, não? É para o ministério? Se ele quiser ir para a presidência, a gente pode conversar também. Podemos conversar. Não precisa nem conversar, inclusive. Se quiser, tá lá o cara. Tá lá o cara, não precisa nem conversar. Mas a informação que rolou foi essa mesmo, que é capaz do Temer aí voltar para o governo, não dá para saber, né, se é quente ou se não é, mas que num cenário aí no qual o Brasil ficasse numa situação complicada por conta do Ernesto Araújo, né, da relação que ele teve com Trump, nessa transição, a demora pelo reconhecimento e tal, você precisar entregar a cabeça de alguém
poderia ser o Ernesto Araújo, talvez o Temer fosse aquele negócio, eu vou botar alguém aqui que todo mundo conhece, né? Todo mundo já gostou do cara, não gostava, mas perceberam que, né, rolava uma injustiça, então o Temer poderia pintar aí no Ministério das Relações Exteriores. A ver, né, Daniel? Não dá para saber ainda se vai rolar ou não. Agora, eu acho que o assunto da semana é Zé Gotinha. Zé Gotinha apareceu hoje. Aí tinha gente que dizia que era máscara, tinha gente que dizia que ele estava amordaçado. Enfim, Zé Gotinha é o assunto da semana, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não tomará vacina, Tanguy. Eu não sei qual, mas ele acho que ele não tomará nenhuma, pelo visto, né? Dada a declaração dele no dia de ontem. Mas isso tem uma relevância importante para a economia, porque a recuperação econômica depende, a gente até já falou sobre isso em outras oportunidades, depende da normalização sanitária. Quer dizer, nesse ano de 2020, o setor industrial e o setor agrícola recuperam os efeitos da pandemia, mas o setor de serviços não. O setor de serviços depende de aglomeração, depende de gente na rua, indo a restaurante, viajando e tal. Que é a maior parte da economia brasileira. Que é um pouco mais de 70% da economia brasileira. E as pessoas têm medo. E claro que o ritmo de vacinação, a velocidade com a qual a vacinação acontece, faz com que a economia se restabeleça mais rapidamente e, consequentemente, o crescimento seja retomado. Então, dentro desse contexto, não me parece uma boa notícia que o presidente esteja, de alguma forma, desincentivando as pessoas a vacinar, porque acaba fazendo com que a economia tenha mais dificuldade para tracionar, dificuldade para retomar. Eu confesso até que eu tenho um pouco de dificuldade de entender até a própria racionalidade de um movimento político dessa natureza. E aquela coisa que a gente sempre comenta, né, Daniel? Não importa a popularidade do cara, se você gosta, se você não gosta, ele é o presidente da República, no fim das contas você tem uma institucionalidade, né, importante, e aí quando você fala, pô, eu não sei qual é a racionalidade por trás disso, talvez não tenha uma racionalidade, um cálculo político exatamente, né? Você tem uma questão pessoal mesmo, ele de repente não acredita na vacina, ele acredita que a vacina não tem que ter, que vai ter imunização de rebanho, enfim. Então talvez ele realmente tire isso de muito mais uma crença pessoal, mas com consequências importantes. Você vai ter uma parcela significativa do eleitorado dele e de outras pessoas que talvez nem sejam tanto do eleitorado dele, mas que vão considerar que uma vez que o governo federal, liderado pelo presidente, não endossa a vacina, talvez, de fato, tomar a vacina não seja tão importante assim. Né? Seria um daqueles movimentos em que tomar a vacina deveria ser prioridade 100% absoluta de todos os escalões do governo. Na hora que o mais alto cargo do executivo diz que não vai tomar e diz que é problema meu, ele falou, a frase é essa, né? Não vou tomar vacina, problema meu. Não é problema seu. Né? Isso acaba sendo, na verdade, um problema estrutural, não apenas político, mas econômico para o país também. E é impressionante porque eu não sei se você viu o pronunciamento do Trump essa semana sobre a vacina da Pfizer, etc. Foi na contramão do que o Bolsonaro disse. O Trump valorizou a vacina, valorizou inclusive a injeção de recursos do governo americano, destacou que a vacina será gratuita para toda a população americana, seguindo ali uma determinada ordem. O Trump foi na contramão, completamente na contramão do que o Bolsonaro fez exatamente no mesmo período. Isso também me chamou muito a atenção. E Daniel, já que você está falando sobre o Trump, né, a gente já falou um pouquinho hoje sobre o Biden e tal, mas eu queria pegar esse ponto, porque está começando a se desenhar, né, o que vai ser o governo Biden, o que a gente pode imaginar do governo Biden, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, prognósticos econômicos, o que dá para a gente imaginar aí? Eu até gravei uma coluna do Petit Jornal especificamente sobre as Bidenomics, que agora é o tema da vez, né? O que a gente pode projetar para o governo Joe Biden. E me parece cada vez mais claro, aliás, o Biden prometeu isso com todas as letras, que ele quer desfazer muito do que o Donald Trump fez. Ele quer desfazer a política ambiental, então, consequentemente, ele quer investir em economia verde, geração de economia verde, quer voltar para o Acordo de Paris no primeiro dia de mandato. Ele quer desfazer, em grande parte, a reforma tributária que foi feita pelo Donald Trump. A gente analisou aqui no Petit Jornal a reforma tributária do Trump, que foi uma reforma tributária calcada na redução de impostos para empresas. O Biden quer desfazer isso. Quer dizer, existe aí claramente um movimento de recuo, de tentar retomar um pouco
a política econômica do governo Obama. Aliás, eu acho que na política internacional, talvez você também tenha essa impressão, que o Joe Biden dá sinais de que será um governo Obama 3, né? Isso, De que isso. você tem uma retomada tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista das relações exteriores. Está me chamando muito a atenção isso. Está me parecendo cada vez mais que teremos um Obama 3, um terceiro governo do presidente Obama, com o Joe Biden à frente da Casa Branca. E é exatamente esse ponto que eu queria pegar também, Daniel, porque quando a gente fala sobre relações exteriores, um dos pontos cruciais que a gente teve, tanto no governo do Trump quanto no governo do Obama, foi a questão das sanções. Se as sanções econômicas dos Estados Unidos funcionam ou não. O governo Obama não foi muito tímido, né, com relação às sanções. Só para ter uma noção aqui, ele impôs 2.350 sanções, falando apenas sobre o segundo mandato, né, pegando só o último, né, o segundo mandato. Então foram, ao longo dos 4 anos do governo dele, 2.350 novas sanções. Aqui, claro, eu não estou falando sobre, óbvio, né, 2.350 países diferentes, mas são grupos de países, temas diferentes nos quais o Obama colocou sanções. O Trump impôs 3.800 sanções, né? Então bem mais, e o Trump também tirou menos. Então o Obama colocou bastante, mas tirou algumas. O Trump ele somou muitas sanções, inclusive algumas bastante polêmicas, né? Por exemplo, suspensão de visto para determinadas nacionalidades, né? Atingir um grupo maior de países. Mas o Biden dá a entender o tempo todo que não vai ser uma reversão total da política externa do Trump, de acabar com sanções, de parar de colocar sanções. Deve ser realmente uma diminuição da intensidade. Então, vai exatamente na linha do que você está dizendo. É, de fato, um governo Obama 3, né, o terceiro é a trilogia, né, no sentido de continuar utilizando as sanções, mas com um pouco menos de vigor do que o Trump fazia. Agora, tem pelo menos 2 pontos cruciais aí, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, e me parece que nem a própria equipe do governo Biden tem isso bem definido. Vai ter sanção, por exemplo, ou vai ter manutenção de sanções, por exemplo, contra o Irã. Lembrando que o Obama fez o acordo para diminuir as sanções contra o Irã, o Trump aumentou. O que vai acontecer? Lembrando que o cenário já é muito diferente daquele do Obama, então essa é uma decisão importante. E 2, o Biden passou a campanha eleitoral inteira dizendo que o Trump estava fazendo errado ao entrar em confronto com a China. Então, a China não é para ter confronto, é para você dialogar com a China, juntar os seus aliados para tentar isolar um pouco mais a China, mas lidar com a China. O Trump colocou sanções contra pessoas ligadas, por exemplo, ao Partido Comunista Chinês. Vai ter isso ainda ou não? Então, são as incógnitas que a gente tem nesse momento com relação à política externa, mas eu concordo, reitero o que você está dizendo com relação à economia, que é com relação à política externa, também teremos um governo Obama 3. Me chama muita atenção, até nos nomes da equipe, quer dizer, muita gente da equipe Obama sendo trazido de volta, no caso da economia em particular. A Janet Yellen vai ser a secretária de Tesouro, que é o cargo mais importante na economia, seria no Brasil o equivalente ao ministro da economia. Janet Yellen, que havia sido escolhida para a presidência do Fed pelo Obama, né? Ela não foi reconduzida ao cargo pelo Trump, o que é algo absolutamente incomum. Nos Estados Unidos, você só não reconduz o presidente do Fed quando ele não quer, quando ele não demonstra interesse em ser reconduzido. O Trump não reconduziu a Janet Yellen e agora o Biden coloca a Janet Yellen como secretária do Tesouro, quer dizer, o cargo mais importante da equipe econômica do governo Joe Biden. Então, os nomes se repetem, as ideias se repetem, realmente cresce a percepção de que a gente está tendo uma volta àquela equipe, aquele mindset do governo Obama. Mindset, Daniel? Mindset. Mentalidade. 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 Aqui a gente está falando de Estados Unidos, né? A gente está contextualizando o ouvinte aí com relação a como é que se fala na língua natal que as pessoas estão discutindo lá. Tá certíssimo, rapaz, perfeito. Gostou da minha pronúncia? A pronúncia Eu gostei, cara. Do interior de Ohio. Ohio. Você tem dificuldade de acompanhar minha pronúncia. Qual foi aquele estado que a gente foi nos Estados Unidos? New Hampshire, já tinha esquecido. Isso. A gente foi também para Massachusetts. Massachusetts, fazer lá um curso em Boston College, depois a gente foi lá para New Hampshire, lá para um curso. A pronúncia realmente assim, é do sudoeste, né, de Ohio, não é isso? Isso. É por isso que você está tendo aí um pouco de dificuldade de acompanhar.
Mas tendo é do dificuldade. Sudoeste Ohio, a minha pronúncia, influência Entendi. daquela região. Família, né? Família, antecedentes, né? Antepassados. Alguém aí me influenciou nesse sentido. Vem cá, eu ouvi dizer que a bolsa está explodindo e que acabou o efeito da pandemia e que foi tudo recuperado e a pandemia foi uma besteira, foi uma marolinha. É Calma, verdade? devagar. Vamos por Tá. partes. Primeiro, a Bolsa recuperou tudo que perdeu na pandemia? Recuperou. Pessoas como você que tem dinheiro na Bolsa estão felizes? Estão felizes. Estamos felizes. Agora, a gente tem que olhar com cuidado, porque a Bolsa, ela na prática reflete um universo muito particular. A Bolsa de Valores brasileira, ela reflete ali o desempenho da nata das empresas brasileiras, aquelas empresas que são grandes exportadoras de commodities, grandes varejistas, muitas delas oligopolistas nos seus respectivos mercados, controlando grandes fatias, com acesso a crédito, acesso a financiamento, estruturadas do ponto de vista organizacional. Então, a gente está falando, no final das contas, de um lugar diferente, não é o Brasil, digamos assim. Agora, claro que a Bolsa é um termômetro importante, que acaba mostrando um pouco a questão das expectativas e acaba mostrando também, Tanguy, um reflexo que é o reflexo das políticas monetárias excessivamente expansionistas feitas no exterior e no Brasil também. Né? O Brasil está com uma Selic de 2%. Lá fora, a taxa de juros básica nos Estados Unidos está em zero. Isso é uma política monetária violentamente expansionista. Então, tem muito dinheiro disponível. E Uhum. quando tem muito dinheiro disponível, as pessoas começam a colocar em tudo que é lugar. Coloca na bolsa, coloca no Bitcoin. O Bitcoin bateu $20 mil, bateu recorde agora nessa semana. Então, a gente está falando aí de um ambiente onde tem duas coisas. Existe, sem dúvida alguma, um otimismo por conta da vacina, etc., a perspectiva de que a economia vai ser retomada, que as coisas vão voltar ao normal, e a Bolsa costuma antecipar esses movimentos. A Bolsa, ela acontece antes, porque a Bolsa é movida a expectativas e acaba precificando essas expectativas de forma antecipada, mas também tem muito dinheiro no mundo. Tem muito dinheiro no mundo circulando, muito dinheiro no mundo disponível, e esse dinheiro acaba aparando em tudo que é lugar, incluindo aí a Bolsa de Valores. Mas o ponto que levou a essa ascensão toda foi por causa da questão da vacina? Foi. Ou teve algum outro fato? Não, a vacina é fundamental, né? Teve também a definição da eleição dos Estados Unidos, que aí você tira um elemento de incerteza da frente. Aliás, ao contrário do que o Trump sempre prometeu, que a Bolsa ia afundar se ele fosse derrotado, etc., não aconteceu nada disso. A Bolsa subiu mesmo com a derrota dele. Então, algumas semanas você teve a eleição dos Estados Unidos e agora, mais recentemente, a vacina. O início da vacinação, pessoas sendo vacinadas no Reino Unido, nos Estados Unidos, isso tem um impacto sobre as expectativas gigantesco. Tipo, agora vai. Quer dizer, agora vai, a pandemia vai se resolver e a economia pode restabelecer aí um certo grau de normalidade. Se a economia vai se recuperar, o que eu faço? Bom, já compro as ações das empresas hoje, porque essas empresas vão, dentro de muito pouco tempo, ter maiores receitas, maiores lucros e, consequentemente, essas empresas vão se valorizar. Eu quero comprar antes que elas se valorizem. Então, é por isso que você acaba antecipando o movimento e as expectativas têm um papel fundamental nisso. Agora, Daniel, quem está preocupadíssima, andando de um lado para o outro, é a Dona Merkel. Dona Merkel está chateada, preocupada, nervosa, porque Por ela quê? quer começar a vacinação antes do Natal. Eu Ah, estou meu olhando Deus. aqui no meu calendário, falta tipo uma semana para o Natal, pouco mais de uma semana para o Natal. E qual é o plano da União Europeia? É iniciar o plano de vacinação ao mesmo tempo, simultâneo, em todos os países. O raciocínio faz todo sentido, né? Afinal de contas, você está Claro. falando sobre uma questão de imunização. Existe um risco muito grande que você tenha uma imunização primeiro dos países mais ricos, então, de repente, Alemanha, França, conseguiriam sair na frente, e você poderia ter uma periferia da União Europeia que demorasse a ser vacinada, e eventualmente você poderia ter uma recontaminação de locais, uma volta de casa em locais onde a vacinação já teria acontecido. Mas existe um certo nervosismo, né, uma certa tensão, sobretudo pelo fato de que Estados Unidos e Reino Unido já começaram, lembrando que o Reino Unido não está na União Europeia, né, para esse assunto, né, então, por mais que o deadline, né, para a saída econômica da União Europeia seja no dia 31 de dezembro, para esse assunto já não está mais, então o Reino Unido teve uma agilidade maior
fazendo isso sozinho para ir lá e começar a vacinar, mas essa é uma questão que, nesse momento, a gente está vendo na União Europeia, mas que é possível que a gente comece a ver em outros lugares também, que é essa velocidade. Qual é o ritmo no qual diferentes países serão vacinados? E exatamente na questão da possibilidade de que determinados estados saiam muito na frente, isso aumente as assimetrias. Imagina, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que a preocupação alemã também assim, se começar a demorar, de repente a Alemanha ela pode ficar um pouco para trás com relação a outros países muito importantes, como os Estados Unidos e Reino Unido, sobretudo levando em consideração que a situação da pandemia na Alemanha está se agravando. A Alemanha, se eu não me engano, ela registrou esses dias agora o pico de toda a pandemia, 950 mortos no único dia. Né? Então me parece que tem uma dimensão econômica isso também. Sim, tanto isso é verdade, tanto a pandemia está piorando na Alemanha, que a Merkel mandou fechar o comércio na semana do Natal. Isso realmente é algo que mostra a gravidade da situação na Alemanha. Então, me parece natural que o governo alemão se sinta pressionado a tentar começar o mais rápido possível a questão da vacinação e, ao mesmo tempo, faz muito sentido tentar começar a imunização de forma coletiva dentro da União Europeia. Quer dizer, o risco de recontaminações, o risco de você ter eventualmente uma migração também, puxa, cidadãos de países onde a vacinação não começou, correndo para os países onde tem vacinação, para tentar tomar vacina, mais gente circulando, pode gerar uma situação meio caótica. Então, não é uma decisão simples. Se, de um lado, existe um impacto econômico grave, evidente, quanto mais a vacinação demora, me parece que a Alemanha teria condições de ser o primeiro país a começar a vacinação na União Europeia. Do outro lado, a coordenação realmente dessa vacinação é algo que é muito inteligente e faz muito sentido. E pior, né, Tanguy? A gente sabe que a Alemanha ela é o grande sustentáculo da União Europeia. Imagina o que os partidos eurocéticos ao redor da União Europeia vão dizer se a vacinação começa na Alemanha e não começa em outros lugares. Quer dizer, na hora da vacinação a gente não é União Europeia, né? A gente é só União Europeia na época que a Alemanha vem dar ordem aqui na gente e tal. Então, também é um ingrediente extra que você, às vezes, tem que olhar com um pouco de cuidado. Então, tem a questão sanitária, tem a questão econômica, tem a questão política, tem muita coisa em jogo, não é uma decisão trivial e por isso que existe essa tensão no caso da Alemanha, que é o primeiro país que teria condições de começar vacinando. Aliás, a vacina da Pfizer foi desenvolvida em parceria com a BioNTech, com a alemã BioNTech. Então, claro que os alemães estão prontos para começar a vacinação, mas acho que todos esses aspectos têm que ser levados em consideração com cuidado. Mais do que isso, Daniel. O que a Comissão Europeia está dizendo agora é que a União Europeia já tem acordo para ter vacina para toda a população, o que é impressionante. Né? A gente está falando sobre uma população de 500 milhões de pessoas, você já tem condição de vacinar todo mundo. Agora é uma questão logística, distribuição, você imagina, né? Você fala sobre a União Europeia, não adianta pensar em França, Alemanha, Itália, né? Você está falando sobre países ali, tipo, levar para a Grécia, você tem que levar para países bem mais distantes, né? Romênia, Bulgária, né? Todos esses países têm que ser atendidos também pela vacina para você conseguir uma vacinação como um todo. E hoje, Daniel, teve a cúpula do Mercosul, né? Uma cúpula online, uma cúpula virtual, e a gente teve uma sinalização por parte do governo brasileiro de uma tentativa de, pelo menos, diminuir um pouco a tensão com o governo argentino, que é absolutamente fundamental para qualquer coisa que a gente queira pensar em termos de recuperação da economia brasileira, da própria integração do Mercosul e tal, do ponto de vista econômico e da própria força política do Brasil. Né? Ser uma liderança regional é uma credencial importante. Então, teve um encontro, né, que aconteceu no dia 30 de novembro, já tem mais de 2 semanas, entre o Alberto Fernandes e o Bolsonaro, virtual também, sem grandes, né, não foi nada muito caloroso e tal, mas nessa cúpula, né, que a gente teve a reunião preparatória dos chanceleres antes, e hoje, de fato, a cúpula, houve pelo menos alguma sinalização no sentido de um diálogo um pouco mais fácil. Os dois falaram muito sobre a necessidade de uma integração entre eles, a maneira como eles conseguem dialogar vai ser fundamental para o futuro da integração, e voltaram a falar sobre um assunto que eu achei curioso, né, porque ninguém mais está falando, mas assim, no Mercosul apareceu, que foi diminuir tarifa, né? Então eles falaram sobre diminuir a TEC pela metade, só para contextualizar, a TEC
é a tarifa externa comum, é um acordo da União Europeia, do Mercosul, que determina que todos os países devem cobrar a mesma tarifa de importação para os mesmos produtos. Então, o projeto é diminuir a TEC, né, para que o Mercosul se torne, portanto, mais atraente para o mercado internacional, e fazer com que o acordo entre Mercosul e União Europeia, de fato, saia do papel. Então, assim, estão falando sobre comércio no meio da pandemia, me parece talvez um pouco deslocado, você tinha as prioridades. Mas são agendas positivas, me parecem agendas positivas, até bastante audaciosas, e oxalá essa agenda fosse para frente, né? Todos os 2 pontos me parecem muito importantes. E aí teve exatamente por conta, né, no ensejo dessa cúpula, teve uma declaração também da União Europeia dizendo que, nesse momento, o pé no qual esse acordo está na Europa é que o acordo sai do papel, mas tem uma condição prévia, que é que os países do Mercosul respeitem o Acordo de Paris. Então, esse é um ponto importante que é colocado principalmente com relação ao Brasil, naturalmente, que está no centro da questão ambiental, que é se algum país da região aqui, não é que saiu do Acordo de Paris, não se trata disso, mas der demonstrações de que não vai respeitar o Acordo de Paris acerca de mudanças climáticas, a União Europeia automaticamente diz, olha, então eu não quero mais. Então, esse é um ponto importante, naturalmente se entrou na equação aí de falar sobre o assunto, de colocar na pauta, e eu achei muito positivo que, pelo menos, Brasil e Argentina consigam minimamente dialogar sobre uma agenda comum, falar finalmente sobre o Mercosul, assim, debater o Mercosul, algo que já não acontecia há mais de um ano. Então, a União Europeia já disse com todas as letras que se a questão ambiental não for tratada com seriedade, acabou o acordo, né? É provável que o acordo não saia do papel, sobretudo porque você tem que passar pelos parlamentos nacionais, o que me parece que a Comissão Europeia está dizendo, quando ela fala isso, é que ela está sentindo o clima que, olha, se não tiver Acordo de Paris, é provável que vários países da Europa utilizem isso como uma justificativa, inclusive, para não avançar com o acordo. Lembrando, para o acordo sair do papel, todos os integrantes da União Europeia, todos os integrantes do Mercosul têm que ter aprovação nos seus parlamentos. Então de fato, um trabalho difícil de ser feito. Se um país não aprovar, na União Europeia, vamos dizer que a Irlanda, por exemplo, não aprove, o acordo não sai do papel. Então, o que a União Europeia está dando é mais ou menos o caminho. Olha, primeira coisa, faz esse dever de casa aqui. Olha, o Acordo de Paris, mudanças climáticas é um tema importante, é importante para os consumidores europeus, é importante para vários grupos de partidos europeus. Sem isso aqui, difícil de avançar. Eu achei honesto, assim, por parte da União Europeia. Não foi aquele negócio assim, a gente vai vendo aí quais são os assuntos. Já colocou na mesa direto qual é o assunto a ser tratado pelo Mercosul também. Maravilha. Tanguy, semana que vem, tem retrospectiva. Mais aguardada do que pão quente, né? Quando você está na padaria, sabe aquela coisa, só tem aquele pão velho, aquele pão dormido, você fica ali aguardando com ansiedade pão quente. Então, a retrospectiva do Petit Jornal é mais aguardada do que pão quente, Tanguy. Nós poderemos analisar como nós nos saímos com as previsões em relação ao ano 2020. Não é isso, Tanguy? E fazer as previsões, queimar o nosso filme definitivamente fazendo previsões sobre o que vai acontecer em 2021. É isso. Então fica o convite na terça-feira, próxima terça-feira, dia 22, né? Dia 22 de dezembro, às 9 horas da noite, nós vamos ter a retrospectiva 2020 do Petit Jornal, que já é algo tradicional. Vai lá no site do Petit, petitcursos.com.br, tem lá um local para você clicar e se inscrever na retrospectiva do Petit. Depois também nós vamos colocar a retrospectiva na versão podcast aqui no feed do Petit para todos vocês. E é isso, né, Tanguy? Fica o convite para a retrospectiva. Daniel, a retrospectiva de 2016, eu não lembro agora certinho, mas acho que a gente fez em 40 minutos. Verdade. 35, um negócio assim. Estava falando tudo que tinha acontecido no ano, a coisa mais importante, tá aí. Eu tô preocupado, Daniel, eu não sei como é que faz a retrospectiva de 2020, eu não sei se... Que quando a gente está falando de retrospectiva de 2020, a retrospectiva começa às 9 da noite. Eu sou uma pessoa que tem sono à noite. Então, olha lá, hein? Não vai avançar demais, porque se avançar demais, a coisa pode embolar pro meu lado. Tá bom. Não, já me sugeriram, Daniel, como é que seria essa retrospectiva. É assim, mataram o Soleimani, deu pandemia e o Trump perdeu a eleição. E aí encerra porque é isso. Assim, a gente termina a retrospectiva em 10 minutinhos. Porque mais do que isso, acho que a gente vai acabar se enrolando. Eu acho que é um bom resumo da coisa, né? Eu acho que resume bem a situação.
Entendeu? Foi basicamente janeiro, fevereiro, março, dezembro, acabou. Dezembro. Pronto, eu acho que tá de bom tamanho. Então, é Isso. resumo, Daniel. Não pode falar de todos os meses. Falar de todos os meses aí é a reprodução do ano, não é isso. É um Entendi. resumo. Tem que ser resumido. E é isso, você seleciona. Tem uma seleção aí de temas. E, Daniel, Agora, agradecer. A gente está no último bate-papo do ano, né? Porque semana que vem a gente vai fazer a retrospectiva e vamos tirar férias desse ano enlouquecedor de 2020. Voltaremos só em 2021. Então vão ser 2 semaninhas, ou pouco mais do que isso, de férias, né, de recesso, para eu poder me dar férias do professor Daniel Souza. E eu queria agradecer, agora um agradecimento pelo ano, né, assim, aos nossos apoiadores, ao pessoal que assistiu a gente, que compartilhou, que para a gente é absolutamente fundamental, quem indica, né, pessoal que faz o boca a boca e tal, isso para a gente é ouro, e os apoiadores, né, que é a galera que chega junto, isso eu falo toda semana, a gente não tem empresa financiando a gente, bancando a gente, e é aquela história, né, Daniel, se é gratuito é porque tem alguém pagando, e quem está bancando isso aqui são os apoiadores, fica o nosso mais sincero agradecimento a eles. E se quiser se tornar apoiador, Daniel, faz como? Acesse o site petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior, também tem lá uma opção para quem é nosso apoiador no exterior. O nosso agradecimento aos apoiadores que mantêm o nosso projeto de pé. Se vai haver uma retrospectiva na terça-feira, é graças aos apoiadores, um conteúdo que vai ser disponibilizado de forma absolutamente gratuita, porque os apoiadores chegam junto e nos auxiliam a manter esse projeto de pé. Isso aí. Então, esse é o último bate-papo do ano. Ainda tem coluna quinta-feira. O professor Daniel Souza está escalado para gravar a coluna dele na quinta-feira. Eu gravo coluna na segunda-feira, também coluna garantida. Terça-feira a gente tem a retrospectiva e depois um períodozinho curto de férias. A não ser, né, Daniel, que queiram fazer alguma coisa no Oriente Médio, explodir alguma coisa, arrumar uma guerra, aí vai acontecer igual ano passado, que eu voltei das férias mais cedo, né? Mas enfim, vamos apelar para o bom senso dos líderes aí para ver se dão alguns diazinhos de férias para gente. Então, beleza, Tanguy. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.